acontece quando a gente começa na coordenação? A insegurança que a gente tem. Às vezes, quando a gente começa na coordenação, e digo por mim mesma, mas eu tinha muita insegurança em relação ao que fazer no dia a dia, como seguir o meu papel, como ter segurança para lidar com certas questões. A gente vai falar 5 ações que, de fato, você precisa fazer na sua semana durante a coordenação, né? Durante a sua semana toda, para que você consiga ter segurança. E é claro que existem situações na coordenação, gente. Não estou falando que toda semana você tem que seguir um roteiro scriptado, bonitinho. Não. Mas tem algumas ações que elas precisam estar dentro da sua agenda. Carol, mas tem semana que não dá. E sim, claro, obviamente, toda a vida da coordenadora é pautada, às vezes, por semanas importantes, festa junina, reunião de pais, projetos, N fatores. Mas a grande questão é que isso tem que ser a exceção. Na coordenação, a gente não pode ficar preso a, ai, porque tem um projeto, ah, porque tem isso, ah, porque aconteceu tal coisa. Não, gente. Infelizmente, a coordenadora não pode se dar a esse luxo. Então, a gente precisa pensar em ações que precisam de fato ter na sua agenda para que você consiga se organizar. E aí são 5 ações, eu vou falando ela ao longo, né, da nossa aula, e vou te explicar como que você encaixa isso na sua agenda. Se você é uma coordenadora que já tem experiência, quero que você vá analisando bonitinho se você tem isso na sua agenda, de fato. Nossa, essa eu não tenho, essa eu tenho. Então fica aí a reflexão. Se você é uma coordenadora iniciante, vem comigo que eu vou te mostrar o que precisa ter na sua agenda. Primeira coisa que eu preciso pensar que eu preciso ter na minha agenda: reuniões. Carol, como assim reuniões? Que reuniões? Primeira coisa, você precisa ter reuniões com seus professores. Isso mesmo. Os professores, eles precisam se sentir acompanhados. Essa que é a grande da verdade. Você precisa acompanhar as atividades, as aulas, os projetos, para que o professor ele tenha um direcionamento. Quando você tem muitos professores e você não consegue dar prioridade à questão individual, você vai fazer grupos ou vai fazer de 15 dias, mas isso não pode faltar na sua agenda. Mas tem outra reunião muito importante que vocês precisam fazer e que às vezes acaba passando batido, assim, que é a reunião com a direção. É extremamente importante que a coordenação faça uma reunião com a direção para alinhar expectativas, acompanhar os projetos, analisar as possibilidades e ações do seu trabalho, porque senão fica sempre o dito pelo não dito, né? Qual que é a segunda ação que você precisa fazer e colocar diariamente, não diariamente, mas pelo menos semanalmente na sua agenda? Motivar e engajar a equipe. A motivação e engajamento da equipe, ela não acontece só final de ciclo, início de ciclo, reunião de formação HTPC. Não, ela acontece diariamente. As pessoas elas precisam ser engajadas e motivadas diariamente. E a coordenação, por muitas vezes, ela não entende esse papel que ela tem de engajar. Pessoas precisam ser engajadas, tá? Por quê? Coordenação é um cargo de liderança. E tal como líder, ele precisa engajar e motivar a equipe. Quem é a sua equipe? Os seus professores. Então, você precisa cuidar para pensar em como as pessoas se motivam e se engajam diariamente na sua rotina. Vamos lá. Qual que é, dentro do que eu tô falando, de elogiar, de motivar a equipe, tem uma ação que ela precisa acontecer para que você consiga ter esses olhos de gavião, né? Para que você consiga, de fato, fazer isso no seu dia a dia. É conhecer as pessoas e o ambiente da sua escola. Mas é importante que você se atenha a momentos adequados para ir aos locais e alguns locais que você precisa acompanhar. E é isso que eu vou te falar isso agora. Vamos lá. Momentos na sua agenda que você tem que colocar. E aí eu acho que vale ser diário, tá, gente? Não precisa ser, meu Deus, meia hora, nada disso, mas 10 minutinhos para passar nesses locais para que você se atenha. Horário do lanche. Cara, mas por que eu preciso olhar o horário do lanche? Às vezes você vai ver uma interação de uma professora, às vezes você vai ver se a interação dos alunos, vai ver se está sendo tudo correto, se está tudo limpo, organizado, se estão tratando os alunos de forma adequada. É nesses momentos menos didáticos que a gente consegue perceber como o professor interage com o aluno. Porque lá na sala, às vezes, é papo, matéria. Nesses momentos mais leves é onde você vai ver coisas mais importantes, às vezes a interação dos alunos, a interação do professor com outros professores, às vezes. Então é muito importante que você coloque 10 minutinhos para acompanhar os lanches dentro da sua escola. Passar na sala para tirar dúvidas ou dar recados. É importante que você não fique o tempo todo saindo da sua sala como coordenadora para dar recados para os seus professores. Serei sincera, gente, às vezes acontece. Ah, lembrei, vou avisar a fulana. Nossa, lembrei, vou avisar a ciclana. Nossa, agora... Não, gente, não é assim que funciona. Você só vai conseguir que os professores te respeitem quando você respeitar o seu horário.
Então, ter horários para passar e também para que eles não fiquem indo na sua sala. Posso te fazer uma pergunta? Não, eles já sabem o horário. Às 10 horas, a Marcélia vai passar aqui para dar os recados e me perguntar se eu tenho alguma questão, se tem algum aluno que faltou, algum remédio que não foi dado, às vezes acontece. Então, é importante que você alinhe com a equipe um horário para que você passe em sala, para que você passe já, sabe, todo mundo, de manhã e de tarde, se for possível. Muito importante, tá, gente? Se você tem 2 turnos na sua escola, de manhã e de tarde, da entrada. Muitas coordenadoras acham que elas precisam estar lá recebendo os alunos, precisam estar lá sempre ou na saída. Não, nem sempre, gente. Você não precisa estar no portão para atender todo mundo. Não. Mas você precisa olhar como está a organização no horário da entrada. As mochilas estão bem colocadas no local certo? As crianças estão sendo bem recebidas? Dá uma passada, dá uma olhada. Isso é muito importante. Você não precisa estar lá recebendo todo mundo todo dia, mas passar para verificar como está este acolhimento, como está a organização, como está sendo feito toda a questão da entrada, é muito importante. Então, faça isso, tá? Um outro horário muito importante que vocês têm que ter, e aí é diariamente, sem choro nem vela, tá? É quando você chegar na escola, não é para você ligar o computador e sair fazendo as coisas. Não, rode, faça uma ronda pela escola. Às vezes você vai perceber ah, coisas que estão fora do lugar, que precisam ser melhor organizadas. Então, uma sala que acabou que ficou um pouco mais suja, já alinha com a faxina para ir lá limpar. É muito importante que vocês se atenham a isso. Essa questão, gente, é para vocês entenderem que assim, a segurança, ela vem quando você sabe o que está acontecendo. De verdade. Você não vai ter segurança se você nunca sabe onde estão as coisas, como estão gerindo as coisas dentro da escola. As situações, elas precisam acontecer em momentos adequados, como eu disse, mas é de extrema importância que a coordenação tenha segurança de ambientes, pessoas, espaços, interações entre a equipe. Se você não olha, você nunca vai saber o que está acontecendo. E é quando alguém vem te pontuar e fala assim, não sei. Ou um pai vem falar alguma coisa de um aluno, de algum professor, alguma coisa que está acontecendo, nem sei quem é esse aluno. A quarta ação que você precisa ter. E essa eu sei que é polêmica. Essa eu coloquei ela aqui com uma. Falando assim, vamos deixar essa para destrinchar. Assistir aula. Eu sei que muitas vezes vocês não conseguem assistir aula ou a escola não tem essa rotina. É fundamental. Eu digo de novo, fundamental que a coordenação assista às aulas, para que você saiba o que está acontecendo dentro da sala. Da mesma premissa, porque você precisa acompanhar os espaços da sua escola, para você saber de fato e ter segurança quando for pontuar um professor, quando for pontuar, falar alguma coisa com o pai, ver os alunos, tá? Eu sei que às vezes, quando você está no primeiro ano da coordenação, você tem muito medo de errar. E, gente, eu vou ser muito sincera. Você vai errar. Todo mundo erra, coordenadora com 1 ano de experiência erra, com 50 anos de experiência erra também, nós somos seres humanos. Mas aí tá a grande questão. A quinta ação que a gente vai falar aqui é, quando você tiver erros, você aprender com eles e criar protocolos. Exatamente isso. Aprenda com seus erros e crie protocolos. A coordenação, ela vai errar? Vai, mas ela vai aprender com o erro. Errar faz parte, não tem jeito, gente. Desculpa, mas é verdade. Eu e a Marcela, a gente erra aqui, às vezes no Instagram, uma postagem que não sai como a gente deveria, uma aula que talvez podia ter sido melhorada, mas a questão é, a gente analisa tudo o que a gente faz. Então, a gente vai aprendendo, vai criando protocolos, vai melhorando, vai pensando o que fazer, vai se organizando. Então, você precisa, ao errar, criar ações para que esses erros não se repitam, seja seu erro ou seja da sua equipe, porque quando a equipe erra, normalmente você também está errando, você talvez não esteja acompanhando. Então, é de extrema importância. E aí, como que eu faço isso, Carol? Eu não faço ideia de como fazer isso. Quando você errar, como eu disse, seja seu ou da sua equipe, o erro, você precisa pensar o seguinte, vai perguntar as 2 perguntinhas que eu vou fazer para vocês. O que eu posso aprender com este erro e como que eu faço para esse erro não se repetir? O maior problema da coordenação iniciante é ver o erro acontecendo e não fazer nada e deixar que ele se repita várias vezes. Então, quando eu reflito sobre o erro, quando eu paro e penso sobre o erro, me pergunto, tá, o que eu posso aprender com este erro e como que eu posso fazer para que ele não se repita, eu consigo de fato que ele não se repita, porque eu estou colocando minha energia para criar protocolos e ações para que ele não aconteça de novo. Pode ser que outros erros aconteçam, e tá tudo bem, gente.
tá? Somos pessoas, a gente lida com várias pessoas, são seres humanos, aluno, pai, professor, mas aquele mesmo erro é muito grave quando ele acontece de novo. Então, você vai ter que criar protocolos, tá bom? Uma coordenadora que sabe fazer essas ações, essas 5 ações que eu falei, ela se aproxima da segurança. Por quê? Quando eu vou fazendo essas ações, eu vou tendo segurança para resolver questões diárias, para ter base para falar com o meu professor. Eu vou conseguindo que os pais tenham noção do que eu estou fazendo. Se vocês acham que tudo isso que eu falei, pai não percebe? Percebe sim. Pai percebe. Talvez não na proporção, mas ele sabe quando ele pode confiar na coordenação. Isso é uma forma de fazer, para mostrar para o seu professor que você tem essa segurança. E quais foram as ações que eu falei até agora? Ter reuniões, tanto com os professores quanto com a direção. Lembrando que com a direção a gente não faz com tanta frequência e vai mostrando o papel importante que a coordenação precisa desta reunião com a direção, tá? Para alinhar expectativas, preparar projetos, essas coisas. Motivar, engajar a equipe, não só no HTPC, nos inícios de ciclo, mas todos os dias, de forma mais pontual. Conhecer as pessoas e os ambientes que você se insere, ser rotineiro a sua presença dentro dos ambientes. Não chegar e ser o elefante branco, né, do local, para que todo mundo pare e fique quieto. Então, assistir às aulas é fundamental para que você saiba o que seu professor está passando, para que você consiga pontuar com mais segurança, acompanhar os alunos, saber do que você está falando e aprender com os erros e criar ações para que eles não ocorram de novo, certo?